Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor, amém? Nós trazemos um abraço da Igreja Presbiteriana Ebenezer, ali no Maria Helena, na pessoa do pastor Adilmo, o conselho ali. Agradecemos o convite e a confiança do conselho dessa igreja, Presbíteros, amigos e companheiros aí nessa caminhada de presbitério. E para mim sempre uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor sempre que convidado. Embora sempre sinta o peso da responsabilidade que nos é colocado. E nós acreditamos que o Senhor que fala, somos apenas instrumento em suas mãos. Prometemos não nos delongar muito, até meia-noite a gente termina, mas a mensagem do Senhor provém dele. Então convido os irmãos para ler suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quando o irmão Pedro convidou, eu falei assim, vocês têm algum tema? Ele falou, é mês da família. Eu falei, então tá bom, mês da família, vamos falar de família, Gênesis 33, versículo de 1 a 4, vamos ler uma só voz, são só 4 versículos. Como os irmãos vão ficar mais umas 4 horas sentados, convido os irmãos a ficarem de pé, então, vamos ler bem forte. Gênesis 33, de 1 a 4, o encontro de Esaú e Jacó. Amém? Todos juntos, uma só voz? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os olhos, os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos que fale conosco nessa noite. Nós já te louvamos, nós te adoramos, nós te clamamos, nós te agradecemos, e agora nós queremos ouvir a tua palavra. Somente o Senhor fale, e tudo provém do teu Santo Espírito. Para a honra e glória do teu nome, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Casos de Família era o nome de um programa de televisão que tinha como foco os problemas familiares. Tenho certeza aqui que quem já não assistiu já ouviu falar. Era o barraco, por isso que dava audiência. Quem não tem problema em família? Quem se arrisca a falar assim, minha família não tem nenhum problema, nunca teve, nem vai ter? Acredito que ninguém. Podemos dizer que é praticamente impossível uma família sem problemas. E por que as famílias têm problemas? Porque as famílias são compostas de pessoas, são compostas de pecadores. E até programas de televisão sabem disso, exploram isso. E nós damos audiência às vezes também, Infelizmente. Algumas pessoas, elas são o próprio problema da família às vezes. Às vezes aquela própria pessoa que fala que a família dele não tem problema, ele é o problema da família. Então toda família tem problema. A história da família de Isaac não é diferente das famílias de hoje quando o assunto são os problemas. Gente, às vezes, algumas pessoas mistificam achando que as famílias da igreja eram muito diferentes das nossas famílias hoje, mas não eram não. Viveram circunstâncias, situações diferentes, mas eram pessoas, pecadores como nós,
famílias como nós. E a família de Isaac não era diferente, embora fosse a família ali da promessa, a família de Abraão, mas tinham problemas desparecidos com os da sua família. Vejamos alguns pontos que fazem da família de Isaac parecida com as nossas famílias de hoje em dia. Na família de Isaac tinha protecionismo. Você conhece alguma família que tem protecionismo? Um filho é mais protegido do que o outro, a mãe protege esse, o pai protege aquele. Às vezes um irmão gosta mais do que do outro. Já ouviu falar nisso? Tenho certeza que já. Favoritismo, mentira, tinha na família de Isaac. Nas outras famílias, será que também tem? Nas famílias do mundo hoje tem? Tinha na família de Isaac, a família da promessa. Panos quentes. Será que hoje tem panos quentes também? Quando um irmão faz uma coisa com outro irmão, quando a irmã vestiu o vestido da outra irmã sem pedir, e as duas começam a brigar, e vem a mãe para separar e põe panos quentes na situação, e deixa a coisa amansar. Será que hoje tem também? Na família de Isaac tinha brigas, mas também tinha amor na família de Isaac. Nas nossas famílias hoje também tem amor? Tem. Cumplicidade, confiança e perdão. Perdão. Para nós realmente foi surpreendente o desfecho da história entre Jacó e Esaú. Depois do que houve entre os dois, chega a ser surpreendente para nós se nós pensarmos nas famílias nos dias de hoje. Seria natural que Esaú, como a gente vê aí no mundo, procurasse a vingança, procurasse a humilhação, procurasse pisar em Jacó. Para aqueles que de repente não conhecem, um breve resumo: já no nascimento dos dois, Jacó e Esaú, gêmeos, Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao seu calcanhar. E Deus já havia falado antes que o mais velho iria servir ao mais moço. Deus já havia escolhido Jacó. E mesmo que as regras das famílias ali, as regras da família de Abraão, o primogênito, e era quem ia herdar tudo, Deus falou: não, Esaú é que vai servir Jacó, que nasceu depois. Mesmo que tenha nascido segundos, milésimos de segundo depois, Esaú saiu primeiro, ele era o primogênito. E aí Jacó, num certo momento, engana Esaú, meio que engana, né? E compra de Esaú direito à primogenitura por um guisado de lentilhas. Esaú chegou cansado do campo e viu Jacó cozinhando e falou assim: me dá um pouco da sua comida, está cheirando tanto, está tão bom. Eu te dou, mas se você me passar o direito da sua primogenitura. Acho que vai me servir essa primogenitura se eu morrer de fome aqui. Então toma esse negócio. Está fechado o negócio. E Jacó meio que engalobou Esaú. Mas lá na frente, na hora que, quando Isaac já estava perto de morrer, chamou Esaú para dar a bênção e falou: vai lá e caça, faz um cozido, traz para mim. A mãe, ao favoritismo, ao protecionismo, a mãe pega e fala com Jacó: seu pai pediu isso e isso para Esaú. Enquanto Esaú está lá no campo caçando, vamos pegar um cabrito aqui nosso mesmo, aqui, uma ovelha, e vão matar. Você vai lá e finge que é Esaú, porque seu pai não está enxergando, e recebe a bênção no lugar dele. E Jacó fez, com a ajuda da mãe, fez tudo aquilo, e foi lá e foi abençoado por Isaac, fingindo ser Esaú. Por isso que o desfecho, eu falo que ele é surpreendente, porque se coloque no lugar de Esaú.
nos nossos dias de hoje, você como irmão, se coloque no lugar de Esaú. O que você faria? Como você agiria? É difícil prever sem acontecer com a gente de fato. Mas por isso que chega a ser surpreendente o final dessa história. Porque aos nossos olhos humanos a gente não vê outro cenário, outro final que não seja morte, briga, discussão, racha na família. O filho amargurado com a mãe pelo resto da vida. A senhora ajudou ele a enganar meu pai. Da mesma forma, Jacó também, ou Rebeca, poderia pensar assim: Isaac estava errado, porque ele sabia da promessa de Deus que Jacó seria o eleito, que Jacó foi o eleito de Deus, e ele chamou Esaú meio que às escondidas para poder dar a bênção para Esaú, ao favoritismo de novo. E a Bíblia deixa claro que Isaac gostava mais de Esaú e que Rebeca gostava mais de Jacó. Então a gente vê como que as coisas caminham e pensamos, como essa história pode terminar assim? É claro que no meio dessa história toda nós não podemos negar ou deixar de observar os decretos soberanos de Deus na história. Não só da família, mas de toda a humanidade. De toda a humanidade. Deus conduz a história da família de Isaac desde o início. Ele conduz, ele não leva Jacó a ser o que é, né? Ele conduz a história, porque afinal de contas daquela família nasceria o Redentor. Então Deus, ele estava no controle de tudo. O controle de tudo. E o final, a gente pode pensar, mas se Deus estava no controle de tudo, é por isso que o final foi tão surpreendente, não foi tão catastrófico, porque Deus controlava tudo. Mas então, se não é tão catastrófico, o que no meio dessa história, até o seu final, nós podemos aprender? Quais são as lições que ficam para a nossa família? Quais as lições que essa família deixa para as nossas famílias? Deixou ao longo dos séculos para que nós usássemos para as nossas famílias. É sobre isso que eu queria expor para os irmãos essa noite. Família. Lugar onde acontecem erros e onde deve haver perdão. Família. Lugar onde acontecem erros e onde deve haver perdão. Primeira coisa que nós aprendemos com eles é que todo mundo na família sabe quando está errado. Todo mundo na família sabe quando está errado. Jacó sabia que o que tinha feito com seu irmão não era propriamente o que se podia chamar de honesto. Ele sabia disso. Olha como que os 3 primeiros versículos falam no capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se. Espera aí. Quem não deve, não teme. Jacó agiu daquele jeito que ele sabia que estava errado. Ele sabia que a atitude dele não tinha sido o que poderia se chamar de honesto. Poderia se chamar de certo. E aqui a gente abre um parênteses para a gente olhar uma coisa que Jesus foi falar centenas de anos depois. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Desde Abraão, ansiedade tomou conta dessa família. Deus prometeu um filho para Abraão, e Abraão não aguentou esperar, o que ele fez? Foi lá, arrumou um filho antes. Aqui, as mesmas situações. Deus falou, Isaac é o escolhido. Precisava da família criar todo aquele cenário, toda aquela novela,
para que a palavra de Deus se confirmasse? Não andei ansiosos por coisa alguma, porque a gente passa o carro na frente dos bois. Mas enfim, Jacó sabia que ele tinha feito errado. Ele sabia. Por isso, ele já foi se precavendo. Sabemos que todo o desenrolar da história está sob o controle, sob a vontade de Deus, mas a gente não pode atribuir os desvios de caráter de Jacó, os erros de Rebeca, os erros de Isaac a Deus. Não! Os erros são de Jacó. Os erros foram de Rebeca. Deus estava no controle de tudo, mas Ele é soberano e nós somos responsáveis pelos nossos erros. Ele é soberano para controlar, mas nós somos responsáveis pelos que nós fazemos de errado. Rebeca era responsável. Não existe como nós colocarmos Rebeca numa situação de falar assim: ah, não, mas Rebeca não estava errada porque essa que era a promessa. Ela foi trabalhar coisa de forma que a promessa se cumprisse. Deus não precisava da ajuda de Rebeca para que a promessa se cumprisse. Ele não precisa de nós para que as promessas para nós se cumpram. Rebeca agiu errado porque ela era pecadora. Jacó agiu errado porque era pecador. Nós precisamos enxergar e aceitar esse fato. Isso às vezes acontece nas nossas famílias. Meu pai erra porque ele é pecador. Minha mãe vai errar porque ela é pecadora. Meus filhos erram porque eles são pecadores. Meu irmão erra porque ele é pecador. Todo mundo na família erra e o mais importante, sabe quando está errado. Nós sabemos quando nós estamos errados. Muitas das vezes nós sabemos que estamos errados, mas aí vamos nos lançar mão da proteção da mãe, da proteção do pai, do favoritismo, dos panos quentes. Mas nós sabemos que estamos errados. Nós não queremos enfatizar aqui a esperteza de Jacó, mas sim a sua consciência do erro. Jacó chega a Esaú depois de tanto tempo, e ao visitar o irmão de longe, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente toda aquela história passou na sua mente. Tudo aquilo passou na sua mente, ele se prostrou, que sabia que estava errado. A dificuldade de reconhecer quando erramos, talvez seja a principal dificuldade das reconciliações nas famílias. Tanto para pais, para mães, para filhos, todos têm a mesma dificuldade, reconhecer que está errado. Isso dificulta o relacionamento, dificulta as reconciliações. Segundo Bruce Waltker, que é um professor e teólogo nos Estados Unidos, ele fala que Jacó ele já previa que o encontro seria daquela forma. Quando ele saiu lá da casa do sogro, com destino à sua terra, Deus falou para ele voltar, ele já sabia que o encontro ia ser daquela forma. Tanto que ele se adiantou. O que ele mandou na frente? Olha, tanto que Jacó sabia que estava errado. Ele mandou levar presentes na frente para o irmão dele. Mandou os servos na frente, não, vai e leva tantas ovelhas, tanto gado, tanto disso. Vai na frente e vai levando presente para ele. Entre aspas, vai amansando o coração do homem lá para me chegar lá e me receber bem. Porque eu sei que eu estou errado. Eu sei que se ele me receber com pedra na mão, eu mereço. Porque eu agi de forma errada. Então Jacó sabia que estava errado. Todo mundo na família sabe quando está errado. Todo mundo sabe. Quando você erra na sua família, você tem que reconhecer o seu erro. Isso ajuda na reconciliação, isso ajuda no perdão, isso ajuda no amor. Todo mundo sabe quando erra, Jacó sabia, por isso ele já veio preparado.
Ele já veio sabendo o que ia fazer, porque sabia que estava errado. As famílias hoje precisam que seus membros reconheçam isso, para que a família ande bem. Suas falhas, suas atitudes, que contribuem para discussões, brigas, dissidências. Nós temos que reconhecer quando a culpa é nossa, quando fomos nós que causamos aquilo na nossa família. Jacó reconheceu. É normal nós vermos pessoas passarem dias sem se falarem dentro de casa, às vezes o esposo e a esposa. Isso, acredito que já aconteceu com todo casal. Do marido chegar à tarde e a esposa não falar um A. E aí ele acha aquilo um absurdo, que ele nem sabe o que ele fez, e ele também não responde o B. E às vezes a semana vai embora e não conversam. Depois de uma semana eles cansam daquilo, voltam a conversar como se nada tivesse acontecido. Voltam a conversar normalmente. Um não pergunta para o outro o que aconteceu, por que não falava com ele, por que estava com raiva. Parece que a amargura daqueles dias ou daquele momento, a insatisfação, elas ficam armazenadas para serem usadas em outro momento. E não é o que acontece? Mulher principalmente tem memória boa, mas homem também tem, não se engana. Às vezes, 2 anos depois, numa discussão, a mulher vai lembrar de uma coisa que aconteceu lá. Lembra aquele dia que eu não estava conversando com você? Era por causa disso, disso e disso. Quer dizer, ficou durante todo aquele tempo com aquela amargura. E o homem do mesmo jeito. Aquele dia que você vestiu aquele vestido, eu não gostei. Mas não falou nada. E ficou esperando o dia de falar. Vou guardar o as na manga, que ela vai ver comigo. Na hora que ela falar A, eu falo B, C, D. E passa, às vezes, anos com amargura no coração, com raiva. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos conversar, precisamos resolver. Jacó saiu, depois que ele enganou Esaú, ele saiu corrido de casa porque a mãe falou: corre, vai embora. Porque Esaú vai te matar, porque está com sangue fervendo. E Jacó foi embora para não morrer. Mas com certeza, quando ele chegou lá longe de casa, depois que ele virou pai, aí ele tem filho, ele tem esposa. É que eu falei, eu estava errado. Não importa quando você descobrir que você está errado. Reconheça e busque a reconciliação de imediato. Não espere como as na manga. É preciso que nossas famílias sejam transparentes e cada um reconheça o seu erro. Segunda lição que nós aprendemos com a família de Isaac, com a história de Jacó e Esaú, é que o arrependimento tem de ser verdadeiro. O arrependimento tem de ser verdadeiro. Versículo 3 ele fala: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Não adianta apenas sabermos que erramos, não adianta apenas pedirmos desculpas e perdão, é preciso atitude. O que eu quero dizer que não adianta apenas pedir desculpa e perdão? Quantas vezes, de repente, alguns dos irmãos já passaram pela situação que, quando mais novo, brigou com outro irmão e a mãe pegou os dois pela orelha e mandou os dois ficar abraçados. Pede desculpa para o seu irmão, desculpa. Pede desculpa para o seu irmão, desculpa. Mas pede desculpa para a mãe largar a orelha. Mas sai dali, igual o Zé Buscapé, né? Com raiva do irmão. Quantas vezes você pede perdão por automatismo? Perdão, desculpas, ela é seguida de atitude.
Olhe a atitude de Jacó. Jacó se prostrou 7 vezes até chegar ao irmão. Ele se prostrava, andava um tiquinho, prostrava, andava um tiquinho, prostrava, andava um tiquinho, prostrava, 7 vezes até chegar aos pés do irmão. Segundo os historiadores, sabe quem que fazia isso naquela época? Eram os vassalos faziam com seus senhores no Antigo Testamento. Os vassalos faziam com seus senhores. Ao se colocar naquela posição como vassalo, Jacó demonstrava a Esaú a sua atitude, que o havia colocado abaixo de Esaú. Jacó não simplesmente chegou e falou perdão, ele demonstrou que estava arrependido. Ele demonstrou nas suas atitudes que estava arrependido. Ele demonstrou que merecia ser tratado daquele jeito como ele estava se prostrando. Ele fez questão que Esaú entendesse isso. É preciso que quando nós nos arrependamos, o arrependimento seja verdadeiro, seja sentido não só por nós, mas por aquele também a quem nós pedimos perdão. Que a pessoa sinta que isso realmente é uma verdade que parte do nosso mais íntimo. Se colocar nessa posição é muito difícil para qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque o orgulho não nos deixa fazer isso. Principalmente quando se trata de irmãos. Já nos nossos dias, não vou falar mais de Jacó nem de Esaú, falar dos nossos dias. A dificuldade que é para um irmão perdoar o outro se humilhando. Nos nossos dias. É preciso que o arrependimento seja verdadeiro. Arrependimento, ele esmaga a gente. Ele humilha a gente. Ele nos faz sofrer. Porque nós sabemos que estamos errados. Então arrependimento tem que ter atitude. O pedido de perdão arrogante, aquele pedido assim, me perdoe, tá, foi um problema, mas não vai acontecer de novo. Aquele pedido de perdão se colocando ainda acima, ele é tão quanto perigoso também ao pedido de perdão sem interesse. Você me perdoa aí, e para você, você fala, se não me perdoar também, não estou nem aí. Eu já pedi perdão, se não me perdoar também, não estou preocupado. A arrogância ao pedir perdão, pedir desculpas, é tão perigoso quanto a falta de interesse de pedir esse perdão, pedir por obrigação. Por isso é preciso atitude. Alguns teólogos e pesquisadores questionam se a volta de Jacó não teria sido só por falta de opção, devido à situação que ele estava com o sogro. Você vê como que Jacó era um rapaz que conseguia envolver problemas em volta dele, né? Ele já tinha problema com o sogro, vamos entrar no mérito aqui quem estava certo, se era Jacó, se era Labão. Mas ele tinha problema com o sogro, e com a promessa da sua mãe, que falou com ele, ó, vai embora, senão Esaú vai te matar, você some para longe, que enquanto isso eu aplaco o coração, eu acalmo o coração de Esaú. Então, com a promessa da sua mãe que ia aplacar a fúria do irmão, com o tempo, e além ainda de Deus ter falado com ele, volta para sua terra agora, Jacó, alguns falam assim, mas será que Jacó realmente se arrependeu? Ou ele voltou porque ele não tinha opção? Porque ele sabia que suas chances com Esaú seriam maiores do que com Labão. Será? Irmãos, queremos pensar assim, é nós limitarmos demais a situação. Jacó, àquela altura, já tinha bastante posse. Já tinha muita coisa. Jacó podia ir para onde quisesse. Não precisava nem voltar para perto de Esaú também, não. Não precisava.
Então Jacó não voltou para a terra dos seus pais porque era a melhor opção, era melhor cair na mão de Esaú do que na mão de Labão. Não, alguns às vezes vão pensar nisso, não. Na verdade ele voltou por causa disso, não é porque ele se arrependeu. Ninguém pode afirmar isso, como alguns às vezes gostam de colocar. Jacó, ele precisava se humilhar, o tanto que se humilhou, ele sabia disso. Afinal, Deus havia ordenado que ele voltasse. Se você lá ler o versículo 3 do capítulo 31, você vai ver Deus falando com ele, para ele voltar para a sua terra. Ele estava obedecendo à vontade de Deus, ele sabia que ele estava errado, e ele já chegou sabendo que estava errado, e ele teve um arrependimento verdadeiro, e aquilo lhe custou a humilhação de falar: eu estou errado, estou aqui me prostrando porque eu estou errado. Irmãos, é preciso que nós, dentro das nossas famílias, quando nós magoamos nossas esposas, é preciso nós virarmos e falar: esposa, eu estou errado, me perdoe, eu fui ignorante, porque nós homens às vezes somos ignorantes. A esposa, é preciso que elas virem para os esposos e falem: me desculpa, me perdoe, eu estava errada, porque as mulheres são por natureza mais ansiosas do que os homens, e às vezes tiram, entre aspas, a paz do marido. E é preciso reconhecer isso, principalmente nessa época de feminismo aflorado, que a mulher não pode baixar para o homem. É preciso reconhecer quando está errado e pedir perdão. É preciso sofrer quando nós fazemos algo de errado. Os irmãos, quando respondem alto pai, respondem alta mãe, os filhos, é preciso reconhecer: pai, me desculpe, me perdoe, não poderia falar assim com o senhor. Mãe, me desculpe, me perdoe, eu não poderia falar assim com a senhora. É preciso que o arrependimento seja verdadeiro, para que sua família seja transformada, seja uma família de Deus, seja uma família que dá frutos aqui na igreja. Se ela não for uma família transparente, de arrependimento verdadeiro, como que você vai perdoar o seu irmão aqui dentro da igreja? Como você vai perdoar aquele incrédulo lá no seu trabalho, se você não consegue perdoar o seu pai, se você não consegue perdoar a sua mãe, se você não consegue perdoar o seu filho, o seu irmão? Como isso vai ser possível? Arrependimento, ele tem que nos fazer sofrer. Está na hora de reconciliar, de unir a família, de ser um elo forte que leva essa igreja para frente. Amém? O que vemos na atitude de Jacó é um arrependimento verdadeiro. Tanto é verdadeiro que ele superou tudo. A terceira lição que nós temos é que o perdão supera tudo. O perdão supera tudo. Versículo 4 fala: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Se imagine na situação agora de Esaú. Você já pensou na situação de Jacó? Vou encontrar com meu irmão que está querendo me esganar, provavelmente. Agora pensa na situação de Esaú. Eu vou encontrar com aquele salafrário, enganador. Pode ser que Esaú estivesse pensando assim. Talvez muitos de nós pensássemos assim. Não vou no aniversário do fulano não, porque o Beltrano vai estar lá. Que está me devendo, tem 10 anos, não me paga. E ainda fala que é meu irmão. Imagina a situação de Esaú, podia ser essa. A primogenitura era uma importante posição do filho dentro da família, dentro do contexto ali do povo de Israel. Após a morte do pai, o filho mais velho passava a ser o cabeça da família.
passava a controlar tudo. Esse era o cenário ali do povo de Israel. Isso era o futuro de Esaú. Assim como todos os jovens primogênitos da época, Esaú sabia que tinha direitos e poderes dentro da família. Esaú sabia disso. Quando Jacó primeiro o envolve naquele episódio da troca ali, do guisado de lentilhas ali, e depois se passando por ele diante de Isaac com a ajuda da mãe, Esaú teria todos os motivos para poder odiar a Jacó. Todos. E foi o que aconteceu naquele momento. Aquele momento em que Jacó foi ali diante de Isaac e recebeu a bênção no lugar de Saul. A Bíblia fala que Esaú quis matar Jacó. E a mãe fala, foge, porque Esaú vai te matar, Jacó. Na sua volta, ele esperava que o irmão não quisesse mais matá-lo. Era o que Jacó esperava, tendo sua raiva aplacada pela mãe. Mas Jacó não esperava aquela recepção de Esaú. Jacó não esperava. Às vezes a gente é assim em casa também. Quando a esposa faz alguma coisa, dá vontade de... Depois aquela vontade de desganar passa, mas a raiva permanece por alguns dias. E vice-versa. E com o irmão a mesma coisa. Veja, irmãos, nós linkarmos nossas famílias com a família de Jacó, de Isaac ali, não tem diferença não. Eram pessoas como nós, que erravam como nós. Mas ele não esperava aquela recepção. Perceba que Esaú, ele nem toca no episódio. Ele nem fala dos acontecidos. Esaú não levanta a questão. Você está lembrado daquilo que você fez com a ajuda da nossa mãe? Esaú nem fala. O nome disso é perdão. Perdão. E as 3 atitudes que Esaú toma são categóricas para afirmar isso. A primeira, abraçou. Esaú abraçou. O que a gente faz quando um ente da nossa família fica muito longe e a gente está com muita saudade? E a gente encontra com ele. A gente só pega na mão e fala, oi, como é que você está? Tudo bem? A gente abraça. Mãe, principalmente, tira até o fôlego do filho, né? Daquele abraço tão apertado que o filho, para, mãe, vai perder o ar. Saudade intensa. Esaú abraçou Jacó. Saudade do irmão. Será que Esaú ainda estava com tanta raiva de Jacó, que estava com tanta saudade assim? Se Esaú ainda estivesse querendo matar Jacó, ele ia querer abraçar Jacó? Demonstrar a sua saudade? Esaú nem estava lembrando mais daquilo. A única coisa que ele viu ali que o irmão chegou. Que saudade. O abraçou. Depois a Bíblia fala que ele arrojou-se-lhe ao pescoço. Isto é, pulou no pescoço, agarrou no pescoço de Jacó. Isso demonstra o quê? Intimidade. Nós ainda somos irmãos. Quantas vezes você que é irmão mais velho não pega o irmão mais novo pelo pescoço? Às vezes nós, como pais, as mães ficam bravas, né? Homem tem umas brincadeiras esquisitas. E pai pega o filho pelo pescoço, né? Lá em casa eu estou correndo risco, meu menino já está maior que ele, aí que me pega pelo pescoço de vez em quando. Intimidade. Esaú chegou para Jacó e falou assim, eu não sou qualquer um não. Sou seu irmão, nós somos íntimos. E agarrou Jacó pelo pescoço.
Será que uma pessoa que demonstra tanta intimidade, tanta saudade, está com raiva de alguém? E depois fala que ele beijou o irmão. Esaú beijou e os dois choraram. Beijou, amor fraternal. Embora, vamos entrar aqui em questão de que quem gosta ou quem não gosta, mas eu tenho muito mais facilidade de beijar meu irmão do que beijar o Paulo. Porque é meu irmão. Saudade, intimidade, amor. Jacó chegou e foi isso que Esaú demonstrou. Porque ele já havia perdoado o irmão. Perdão supera tudo. Eu não sei se isso acontece com você. Ninguém esperava essa atitude, talvez nem o próprio Esaú, quanto mais Jacó. Mas o porquê daquilo? Por causa do perdão. Somente o perdão e arrependimento pode mudar o coração tomado pelo ódio e pela raiva. Somente o perdão. Não sei se você tem esse tipo de problema com algum parente, com o irmão. Às vezes, os irmãos não se escandalizam que eu vou dizer, mas a gente tem visto muito dentro das igrejas, filhos que não conversam com os pais por causa de assuntos antigos. E às vezes os dois estão dentro da igreja. Às vezes guardam aquilo. Perdão supera tudo. Dê lugar para o perdão. É disso que muitas famílias precisam hoje. Perdoar, por menor que seja a ofensa. Quem fez, se arrependa do que fez e peça perdão. E quem foi ofendido, perdoe. Perdoe, o perdão restaura tudo, supera tudo. Olha a situação de Esaú e Jacó. Se tinha um motivo para dois irmãos não fazerem as pazes, não se amarem, quererem se matar, eram esses dois, principalmente Esaú. Porém, Esaú recebe o irmão, o abraça, o pega pelo pescoço, o beija e junto com ele choram. Choram porque o perdão já havia acontecido. O perdão na família supera tudo. Supera tudo. Muitos ainda, assim como colocam dúvidas sobre a volta de Jacó, que Jacó talvez teria voltado por falta de opção, também colocam dúvida na mudança de Esaú. Acreditam que com o tempo o rancor ia voltar. O rancor ia voltar, talvez fosse até possível. Porém, a história não mostra isso. A história não mostra isso. No capítulo 35, versículo 29, olha o que acontece. Velho e farto de dias expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E quem que foi sepultar Isaque? Esaú e Jacó. Isso aqui já foi tempos depois da volta de Jacó. Se a raiva de Esaú tivesse que voltar, ela tinha voltado. A história não mostra isso. A história mostra que Esaú realmente perdoou o irmão. Eles não estavam em pé de guerra. Para nós concluirmos, irmãos, atitudes, palavras e tantas outras coisas que acontecem dentro das nossas famílias podem e vão nos magoar. Nossas famílias são compostas de pessoas, de pecadores. Não espere o filho perfeito, não espere a esposa perfeita, não espere o esposo perfeito, não espere o irmão perfeito. São pessoas, são pecadores. E
E nós temos uma facilidade imensa de nos magoar. É impressionante como nós temos tanta facilidade para isso. Isso vai acontecer. Mas nada do que nós possamos fazer, nenhuma ofensa que nós possamos fazer contra a nossa família é mais forte do que o perdão. Tem mais poder do que o perdão. O perdão tem um poder restaurador que nós não temos imaginação para dimensionar o poder do perdão. Veja, perdão do próprio Senhor para conosco. Perdão dele, perdoa os nossos pecados. Perdão nos fortalece, nos impulsiona. Passar a vida amargurado, ressentido por causa de coisas que o pai disse, a posição que a sua mãe tomou, por causa do que seu irmão fez, não ajudará nada na sua família, nada. Nada. É necessário transparência, amor e orientação de Deus. Com certeza Esaú sabia da história de Deus, que havia dito que ele, Esaú, iria servir o irmão Jacó. E a Bíblia não relata isso, mas muitos comentam que talvez Esaú, durante o tempo que o irmão esteve fora, tenha lembrado daquilo e tenha, enfim, entendido todo o mover de Deus na história e porque aquilo tudo tinha acontecido. Parece que ele entendeu. Por isso que mesmo antes de Jacó chegar, ele já tinha perdoado Jacó. Não conhecemos os mistérios de Deus. Definitivamente nós não conhecemos. Mas isso não é desculpa para não estarmos prontos a perdoar. Eu já vi pessoas, crentes, dizendo: eu tenho um problema com meu irmão, mas no momento certo Deus vai restaurar. O momento é agora. A culpa é sua, não é de Deus. É você que tem que procurar restauração. É você que tem que ir atrás. É você que tem que pedir perdão. É você que tem que perdoar. Não coloque a desculpa nos mistérios de Deus. Na hora certa Deus vai fazer. Realmente nós não conhecemos a hora de Deus. Mas você sabe qual que é a sua responsabilidade. Que é de pedir perdão e que é de perdoar. Uma família forte, amorosa e obediente a Deus é a base para uma igreja com as mesmas qualidades. Uma família forte, amorosa e obediente a Deus é a base para uma igreja com as mesmas qualidades. Trazer de volta assuntos não resolvidos para termos transparência é uma aplicação que você pode dar à sua família. Tem algum assunto resolvido lá? Mal resolvido? Seja transparente. De repente a sua esposa nem sabe que você ainda está com isso no coração. De repente seu esposo não sabe que você está com isso no coração. Seu filho não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe. Seja transparente. Nós às vezes temos, como já disse, facilidade para dizer coisas que magoam. E não se engane, quando a gente fala algo que magoa, a gente também sabe. Na hora. Então não espere passar o tempo, corrija na hora. Exercite o perdão. Mesmo quando não nos é pedido perdão, exerça o perdão. Faça como Esaú. Quando Jacó chegou, ele já tinha perdoado. Então nós temos essas 3 lições. Que é a história de Esaú e Jacó, que a família de Isaac traz para nós como família. A primeira é que todo mundo na família erra.
Todo mundo sabe quando erra. A segunda é que o arrependimento tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade. E a terceira é que o perdão supera tudo. Acredite nisso com todas as suas forças. E sua família será abençoada pelo Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe.